Ainda falando sobre o Pulgar, após vários veículos informarem que o atleta está com a renovação congelada e valorizado no mercado, uma fonte da diretoria passou ao jornalista Gabriel Reis, ao Papa da rede Multiflá, que a tranquilidade total do departamento de futebol quanto à permanência do jogador. Chance zero do Flamengo perder Pulgar. Esquece isso. Ele tem ainda uma temporada e meia no Flamengo por contrato. Não há sentido esse desespero. Relaxa. Isso aqui foi um dirigente do departamento de futebol do Flamengo que revelou ao paparazzo rubro-negro que a torcida pode ficar tranquila. Tem sondagem de clube de fora, tem proposta, tem isso, tem aquilo. O Pulgar está valorizado, está jogando a Copa América, é titular do Chile. Esquece. Flamengo aí batendo então o martelo e definindo o futuro de Eric Pulgar. Chance zero do Flamengo perder o atleta. Bom, uma mudança aí no jogo do Mengão. O Flamengo receberá o Criciúma em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no dia 20 de julho no estádio Mané Garrincha em Brasília. Aliás, teremos rodada dupla neste fim de semana, né? No dia 20 de julho, deixa eu ver aqui para informar certinho para o torcedor rubro-negro. Dia 20 de julho é sábado, Flamengo e Criciúma. E aí no domingo, dia 21 de julho, Juventude e São Paulo. Bom, a mudança da partida rubro-negra na tabela foi anunciada ontem pelo Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Futebol. E aí você vai saber o motivo. O duelo estava marcado previamente para o Maracanã, no Rio de Janeiro, porém acabou passando aí para Brasília, 4 da tarde. A justificativa publicada no site da entidade diz apenas solicitação do clube mandante. Uma das versões para a alteração é uma manutenção no gramado do Maracanã, né? Porque Flamengo e Fluminense vão aí abrir as oitavas de final e eles querem um gramado impecável para a competição, né? O Fluminense enfrenta o Grêmio, confronto brasileiro nas oitavas, e o Flamengo vai pegar novamente o Bolívar, da Bolívia, né? Então vai ser aí na quinzena de agosto, né? As equipes entram em campo pelo torneio continental, a Conmebol Libertadores, e aí, em tese, a exibição no Distrito Federal pode ser aí a primeira com o elenco completo, com o retorno dos 5 jogadores cedidos à Copa América, né? O Pulgar, o De La Cruz, isso se o Pulgar não voltar antes, né? De La Cruz, Vinha, Varela e também o Arrascaeta. A gente traz aqui também o detalhe que o Flamengo não joga como mandante no Mané Garrincha desde 1º de novembro de 2023, na derrota para o Santos por 2-1 pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, depois de muito tempo, o Flamengo voltará à capital federal. Aliás, existe aí muitos torcedores do Flamengo em Brasília. Abraço para a nação rubro-negra de Brasília, DF, capital federal. Vamos com tudo, hein? Dia 20 de julho. Anota na agenda, porque estaremos aí para mais uma cobertura e mais uma transmissão da rede Multiflá. Então, Flamengo e Criciúma, dia 20 de julho, acontecendo lá em Brasília, no Mané Garrincha. Bom, para a gente fechar aqui, uma informação sobre o Gabigol, que pode fazer aí a sua despedida do Flamengo contra o Cruzeiro, neste domingo, é verdade. Eu vou explicar por quê, todo mundo sabe o que aconteceu, né? O Landim veio a público dizer que fez uma proposta, o Gabigol recusou, e aí a gente mandou essa proposta aí no ar para vocês ontem, através do GE, que descobriu valores. A proposta de renovação do Flamengo era mais um ano de contrato, ou seja, até o fim de 2025, e mais 50% de aumento salarial. Gabigol não aceitou e achou assim ridículo por parte do Flamengo, porque ele esperava um contrato longo, e aí o Flamengo acabou oferecendo apenas um ano. Aí o empresário do jogador utilizou aí o Sport TV, Seleção Sport TV lá do André Rizek, para detonar e dizer que o Flamengo não quer, a gente também não quer,
eu já estou procurando clubes para o Gabriel. E aí a situação do Gabigol no Flamengo fez o jogador ir em busca de uma nova motivação e de um treinador que goste aí do seu estilo de jogo. Depois de recusar uma oferta do Flamengo para renovar por mais um ano, o atacante vai apresentar, né, ao Flamengo os interessados para definir aí a sua saída. A intenção é que a partir da próxima segunda-feira, ou seja, hoje é dia 29, amanhã é dia 30, segunda-feira, dia 1º de julho, o Gabigol poderá já assinar um pré-contrato com outra equipe. E aí, o Gabigol vai perguntar se o Flamengo pretende utilizá-lo nos próximos jogos. Porque aí o que acontece? Ele tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Se ele entrar em campo amanhã e enfrentar o Cruzeiro, ele passa a ter 6 jogos. E aí são aqueles jogos limite, né? Ele atinge um limite máximo de jogos. 6 é o limite máximo. 7, ele não pode atuar por outro clube do futebol brasileiro. E aí ele fica impedido. E aí se um outro clube, de repente, quiser contratar o Gabigol para já, desses clubes que estão interessados, ele ficaria impedido de disputar o Campeonato Brasileiro. Já não poderia, por conta aí do número de jogos. Mas como ele tem 5, se ele entrar em campo contra o Cruzeiro amanhã, o que eu, na minha opinião, acho difícil, ele ficaria com 6 jogos. E aí ele não poderia mais entrar em campo. E aí nenhum clube iria contratar o Gabigol se não pode utilizá-lo no Campeonato Brasileiro, porque ele extrapolou aí o limite de jogos, né? Então, com isso, o Gabigol pode sim fazer a sua despedida contra o Cruzeiro, dependendo da conversa entre clube e jogador, clube e staff. Os representantes de Gabigol querem levar ao Flamengo as consultas recentes de equipes da Europa e da Ásia, por exemplo. O Flamengo vê com bons olhos a possibilidade de um retorno financeiro para o jogador não sair livre e de graça, e vai ouvir as propostas que chegarem. Do Brasil, espera-se um movimento, sobretudo do Palmeiras, que anda calado, quietinho, mas tá lá, na parada. A Leila gosta do Gabigol. O Cruzeiro é apontado como o possível destino, mas o clube se diz cheio de atacantes. O Grêmio quer Gabigol, né? O Renato tem uma boa relação. Mas a situação do Grêmio tá descendo a ladeira. Ninguém sabe o dia de amanhã. Se o Grêmio perder o próximo jogo, o Renato pode ser demitido e aí aquilo lá pode virar um turbilhão. No Rio, o jogador já indicou que não defenderia as cores de rivais do Mengão. Ou seja, Gabigol não joga no Vasco, Gabigol não joga no Fluminense, Gabigol não joga no Botafogo. Agora, as partes tentam compor uma saída pela porta da frente com homenagens para que Gabigol seja reconhecido pelo ídolo que é e pelos serviços prestados. Nação rubro-negra, uma ótima tarde a todos. Eu tô chegando com tudo nesse sabadão para atualizar vocês, é claro, sobre as principais notícias do nosso Flamengo e também sobre as principais notícias do Mercadão da Bola rubro-negro. Isso porque saiu uma informação dando conta que, assim, o fim do ciclo Gabigol e Flamengo está perto do fim e a diretoria rubro-negra quer adiantar esse cenário o mais rápido possível. Como assim, Luiz? Vocês devem estar me perguntando. Então, nação, é o seguinte, Rodolfo Landim concedeu uma entrevista, né? Ele fez uma live com o narrador João Guilherme, onde ele fala que ele ofereceu um contrato de 1 ano com aumento de 50% do salário ao Gabigol. O atacante, o camisa 99, recusou essa proposta. E sendo assim, outros clubes já estão em cima, querendo contratar o Gabigol, caso do Palmeiras e Cruzeiro. E o Flamengo, tendo em vista que quer lucrar pelo menos algum valor sobre o Gabigol, quer se desfazer o mais rápido possível do atacante, até porque se ele sair no final da temporada, o Flamengo não ganha R$1, ele sai livre, sai de graça. Então o Flamengo quer adiantar esse cenário para tentar lucrar alguma coisa com o Gabigol. E aí, nação, o que vocês acham? Eu sou muito grato a tudo que o Gabigol fez, só que eu também tenho a certeza que ciclos se encerram e o do Gabigol está perto do fim com a camisa do Flamengo. Então deixa aqui nos comentários, nação, o que vocês acham sobre esse fim do ciclo de um jogador que ganhou muitos títulos com a camisa do Flamengo
nós somos muito gratos, sabe? Tem muita gratidão ao Gabigol, só que assim, que ele possa ser feliz em outro clube. Eu acho que no Flamengo não tem mais clima para ele continuar, está sendo reserva, né? Não tem mais clima e assim, o melhor a ser feito é ele sair do Flamengo. E antes de finalizar, nação, quero trazer também uma grande novidade para vocês, dizendo que o Flamengo está perto de dar uma valorização salarial ao volante Eric Pulgar. O empresário do jogador disse que ele está desvalorizado dentro do Flamengo. Outros jogadores que chegaram depois estão recebendo mais que o Pulgar, mas o empresário do Pulgar tem que entender que outros jogadores que estão ganhando mais que o Pulgar fizeram por merecer. Caso do volante Alan, que já ganhava um alto salário no Atlético Mineiro, chegou aqui no Flamengo, é um jogador campeão, sabe? Jogou muita bola por onde passou, então assim, não é nada mais justo que o Eric Pulgar vai chegar o momento dele, se a diretoria rubro-negra quiser dar um aumento salarial ao jogador, isso vai acontecer. Caso contrário, ele tem contrato até o final de 2025. Se o empresário e o jogador não estão satisfeitos, que eles vão procurar outro clube e o Flamengo vai no mercado e contrata o jogador ainda mais qualificado do que o Eric Pulgar. Vocês concordam? Nação, não podemos ficar refém de jogadores. Tem muitos empresários, daqui a pouco o empresário da Arrascaeta vai chegar no Flamengo querendo aumento. Um cara que só fica no departamento médico. Renovamos com o Bruno Henrique, 3 anos de contrato com aumento salarial, valeu a pena? Então o Flamengo não tem que se apegar a jogador nenhum. O Flamengo tem que ver o bem para o clube. Tem contrato, cumpre o contrato até o final. Se tiver merecendo, a diretoria vai sentar com o jogador, com o staff, irá renovar. Caso contrário, segue com o seu contrato até o final. Então é isso, nação. Tô indo nessa. Fiquem com Deus.